que é ser bonito? O conceito de beleza muda de acordo com o tempo e a cultura, mas nunca foi tão buscado quanto hoje. Homens e mulheres que procuram o corpo perfeito, as curvas na medida certa e a pele livre de marcas. O que determina o padrão de beleza? Por que nos preocupamos tanto com nossa imagem e quais os perigos da vaidade excessiva? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o cirurgião plástico Marcos Grilo e também com a psicóloga especialista em transtornos alimentares Luciana Kotaka. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao Plural. Obrigado. Para iniciar nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de vaidade. Como que a gente pode conceituar esse comportamento? Eu acho que vaidade é uma característica psicológica até de cada pessoa em cada vez mais tentar melhorar a sua autoimagem, né? Não só na parte física como na parte intelectual. Existem muitas pessoas que são vaidosas intelectualmente, né? Ou então uma combinação dessas duas porções. As pessoas que procuram consultório em busca de uma cirurgia plástica, que tipo de comportamento elas têm? São pessoas que normalmente elas estão insatisfeitas com alguma forma do corpo, que a cirurgia plástica ela existe para auxiliar pessoas, né, para mudar ou melhorar a forma de algum órgão. Então são pacientes que estão insatisfeitos, muito atualmente, como a cirurgia plástica ela se popularizou muito, ela cresceu muito e a gente acredita esse crescimento da cirurgia plástica pela maior propaganda, através dos meios de comunicação, né, muitas pessoas fazendo, aumentou também o número de cirurgiões capacitados para fazer tais procedimentos. Então, eu acho que é através desse pedido e dessa propaganda toda que existe a procura pela cirurgia plástica. Luciana, para a psicologia, como que funciona a questão da vaidade? Vocês conseguem abordar de forma isolada esse aspecto da aparência muito mais física ou o comportamento, a vontade de simplesmente aparecer, talvez um tratamento até do egocentrismo do ser humano está muito associado? Veja, a questão da vaidade, quando ela chega no consultório, principalmente na minha área, chega mais em relação à questão do corpo em si, né? Existe muito da imagem que eles idealizam a respeito de um corpo perfeito, de um rosto bonito, enfim. E muitas dessas mulheres são lindíssimas, porém estão insatisfeitas com alguma parte do seu corpo, né? Então eu acredito que venha muito da autoimagem dela mesma, de como ela se vê e como ela se sente perante toda essa propaganda da mídia a respeito do que é ser uma mulher bonita nos dias atuais. Tá certo. Cabelos lisos ou cacheados, seios fartos e quadris largos ou a magreza das passarelas? O ideal de beleza se transforma com o passar do tempo. Para entender essas mudanças, nós conversamos com o historiador. Acompanhe. O olhar masculino sobre o olhar feminino mudou bastante, né? Então você pega as pinturas greco-romanas, por exemplo, pega um Botticelli, né, de inspiração greco-romana, Botticelli, italiano, lá do século XV. Mas as pinturas de inspiração greco-romana, a representação mitológica das deusas, mostravam mulheres bonitas, né, perfeitas, como Vênus, porém, para os padrões de hoje, cheinhas. Esse era o padrão de beleza. Esse padrão de beleza, ele perdurou, e a gente pode observar isso pelas fotos, né, pelas revistas do final do século, e depois pelo cinema, né, no século XX, perdurou ali até o final da Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra, e as mulheres indo para o mercado de trabalho, elas se expuseram mais. Elas passaram a assumir funções sociais que antes elas não tinham. Precisaram, portanto, cuidar mais do corpo, não propriamente de maneira estética, mas do ponto de vista físico mesmo, para dar conta do trabalho. Depois, nos anos 60, com a liberação sexual por conta da pílula anticoncepcional, essas mulheres, muitas delas que já tinham se liberado em relação à questão financeira, ou seja, trabalhavam, tinham o seu próprio recurso, passaram aí sim a fazer experiências estéticas mais radicais. Mudar o corpo, emagrecer,
né, criar musculatura, que era uma coisa própria de homens, né? Hoje, nós vivemos um mundo de experiências extremamente amplas, né? Um exemplo típico é a socialização da tatuagem, né? Como que a tatuagem, que chegou a ser até estigma durante muito tempo, hoje é um exercício pleno da arte por meio do corpo. É uma transformação do modo de ver o corpo e que ela é coetânea, né? Ela coaduna-se com o próprio desenvolvimento da sociedade capitalista ocidental. Não há a menor dúvida que os padrões midiáticos são referência. Hoje é só folhear essas revistas, né, que, numa linguagem até meio machista, chama revistas de mulher, né, essas revistas de moda, né, não são de mulher que eu folhei. Mas essas revistas de moda, você tem lá o cabelo que mais está fazendo sucesso é o cabelo de tal atriz de tal novela da televisão. Então, sem dúvida, o parâmetro midiático é um fator de forte influência para que as pessoas queiram se espelhar e, ao se espelharem, pegarem um pouco de carona, né, o sucesso e a fama daquela personagem. Um outro aspecto, sem sombra de dúvida, é o próprio mercado de consumo. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Há 50 anos atrás, a numeração das roupas tinha uma variação muito larga. Ia do 38, 36, 38 até o 56. Qualquer loja você via isso. Ora, na medida que as empresas se tornam multinacionais, globalizadas, produzir modelos com tamanha numeração é uma perda de dinheiro. Ora, como fazer? Uma maneira de economizar e aumentar os lucros é tornar o corpo das pessoas menos maleável. Então, muitas empresas financiaram pesquisas médicas, publicações médicas em revistas de grande circulação para dizer que a obesidade é uma doença. De fato é preciso deixar bem claro. Mas criou-se com isso uma verdadeira obsessão por não ter gordura, criando assim corpos prêt-à-porter, como a gente pode dizer, quer dizer, o corpo feminino hoje, para ser perfeito, é do 34 ao 38. Pronto, perfeito, cabe em 3 numerações diferentes, imagina o lucro das empresas. Marcos, o professor ele comentou que a mídia é uma das principais responsáveis pela construção desses estereótipos de beleza. O senhor até falou que a propaganda foi que incentivou que a cirurgia plástica crescesse tanto. Em algum ponto de vista, isso pode ser preocupante, essa interferência midiática? Eu acho que ela vai chegar num equilíbrio, porque hoje em dia eu posso falar pela especialidade de cirurgia plástica, né, que ela é pautada por regras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e das sociedades internacionais de cirurgia plástica. O médico, para chegar a ser um cirurgião plástico, ele tem um longo caminho além da faculdade. Ele tem 2 anos de residência de cirurgia geral, 3 anos de residência de cirurgia plástica. Ele tem que fazer uma prova de especialidade, uma prova para você poder ingressar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e quem quiser depois vai mais além, fazendo mestrado, doutorado, fazendo a titularidade da cirurgia plástica. Então, eu reforço nessa ideia porque a cirurgia plástica, ela está chegando num equilíbrio, né? Tem muitos médicos de excelente formação que estão se filiando a essas sociedades, que estão tendo uma conduta extremamente perfeita. Agora, existe a invasão de outras especialidades fazendo cirurgias que são próprias, que pertencem à cirurgia plástica, né? Os colegas, eles veem na cirurgia plástica ou na cirurgia estética, basicamente, um meio de ter um ganho maior, um ganho erário maior. E é aí que começam a vir os problemas. Eu acho que as sociedades de cirurgia plástica no mundo inteiro, elas estão tendo regulações para evitar que haja essa invasão de especialidades que não têm nenhuma formação dentro de procedimentos de cirurgia plástica. Os problemas maiores estão aí. A importância nesse caso é a qualificação do profissional que vai tratar. Certamente. Luciana, um exemplo que a gente tem da influência da indústria na formação desses padrões de beleza é a boneca Barbie, né, da década de 50 ainda, loira, magra e de olhos azuis. Isso incentivou as pessoas a acreditarem que esse é o padrão de beleza, né, loira, magra e de olhos azuis. E mais tarde, depois das críticas com relação a um certo preconceito que existiria por causa da boneca,
Nos anos 80 foi criada bonecas que eram negras, mas que não fizeram o sucesso da Barbie original. Qual que é o impacto disso na formação da criança? Olha, eu acho que é muito grande, porque desde pequena ela já fica exposta a esse padrão de beleza, né? E se a gente pegar uma Barbie ou uma boneca similar, a gente vai perceber realmente, né? Ela é uma boneca cheia de curvas, com seios fartos, né? Toda perfeita, né? Segundo essa imagem que a empresa está passando. E a criança ela vai se espelhar, porque afinal de contas essa boneca vem com vários acessórios, né? Que também já estimulam o consumismo, acessórios que moldam esse corpo, que valorizam e de alguma forma até eu acho que sexualizam, né? Se você for perceber algumas roupas dos quais essas bonecas também utilizam. Então, o impacto ele é muito grande, sim, porque já está no processo de formação de personalidade dessa criança e ela já vai, então, adquirindo esta imagem como a imagem de um corpo ideal. E não vai longe, às vezes a gente vai, né? Nós mulheres vamos em salão de beleza, então as meninas pequenininhas já estão pintando a unha, já vi crianças alisando o cabelo, enfim, tudo isso está inserido nesse contexto. Geralmente a gente fala da postura da mulher diante da vaidade, né? Mas mais recentemente nós temos falado bastante dos metrosexuais. Esse fenômeno também está associado à influência da mídia? Eu acredito que sim, né? E o número de homens que procuram tratamentos estéticos e mesmo cirurgias plásticas, ele tem gradativamente aumentado nos últimos 10 anos, a gente pode dizer. A boa apresentação, né, desde física, a boa apresentação física, a boa vestimenta, ela influencia muito hoje no mercado de trabalho. Então, para uma pessoa, ela vai fazer uma entrevista para um processo seletivo, a maioria se preocupa muito com isso, porque isso hoje em dia está muito ligado e tem pacientes que vão ao consultório, homens, por exemplo, eles vão ao consultório e eles comentam isso, eles comentam, falam, olha, hoje eu quero fazer tal tratamento, quero cuidar melhor da minha pele, ou quero fazer uma cirurgia, a minha orelha não é boa, nariz, né? Para fazer uma entrevista, para tentar alcançar um posto melhor no trabalho. No mercado de trabalho. E quem não se adapta a esse perfil, esse padrão de beleza, naturalmente, até por uma questão genética, ou porque não procura essa vaidade, acaba sendo excluído, de certa forma. Isso é preocupante, pode ter casos depressivos por essa exclusão, uma pessoa que é obesa, ou que não tem o cabelo que agora a moda dita que é o ideal de beleza. Eu acredito que o peso, ele tem ele acaba tendo uma influência maior, né? Então, aí, se a gente for pensar no que o Dr. Marcos estava falando sobre a questão do emprego, da apresentação, existem casos, sim, de pacientes que estão muito acima do peso e não conseguem se adequar. Então, isso acaba trazendo, sim, um sofrimento muito grande, psíquico, e pode chegar, assim, à depressão, né? A gente sempre vai olhar um contexto maior, porque normalmente tem outras coisas aí também influenciando, mas elas chegam muito desanimadas e aí acabam assim, piorando essa questão da autoimagem, a autoestima, né, caindo cada vez mais, então realmente afeta. O Plural faz um breve intervalo agora e na volta nós vamos falar sobre consumismo. A gente volta já. Estamos de volta. O assunto do Plural de hoje é a vaidade. Quanto você gasta com a aparência física? Luciana, é verdade, as mulheres são mais vaidosas? São muito vaidosas, né? E a questão da roupa é algo que, quando você está bem vestido, realmente traz uma sensação de um poder maior, né? Você se sente mais forte, mais segura. Muitas vezes elas descontam nas compras, né? Justamente até para aliviar essa angústia que elas sentem, né? Essa ansiedade, né? Algumas ficam um pouco mais agressivas, então elas recorrem à compra, muitas vezes até para fugir do chocolate. Então essa é uma questão que chega muito no consultório, muito clara. Recentemente eu li um estudo, agora saiu até na imprensa, que as pessoas deprimidas, elas gastam mais no cartão de crédito. Inclusive tinha até uma comentarista de economia dizendo que se você está triste, deixa o cartão de crédito em casa.
Então, eu acho que isso que acontece por Uma toda... forma compensatória. Uma forma compensatória. Mas no consultório de cirurgia plástica, existem patologias também, patologias que levam a pessoa a ter um transtorno da autoimagem, né? E existe, basicamente, a doutora vai confirmar que existe uma patologia chamada transtorno dismórfico corporal, que normalmente são aquelas pessoas que não têm alteração nenhuma, são pessoas normais, né? Não são pessoas feias, né? Que vivem nos consultórios de cirurgia plástica, né? Tentando melhorar alguma coisa que está perfeito. Então, normalmente, pessoas que querem fazer plástica de nariz e levam fotografias com estudos matemáticos em cima do nariz dele mesmo, né? Dele ou dela. Isso acontece mais com homens, né? São homens abaixo de 30 anos que são extremamente perfeccionistas, vaidosos, normalmente bem-sucedidos no trabalho já ou nos estudos, né? Isso é comum acontecer no consultório. Inclusive, existem várias linhas de pesquisa que estudam esse transtorno na cirurgia plástica, com certeza. Na psicologia existem, eu acho que mais até, com parâmetros para identificar esses pacientes que estão... existem estudos que comprovam que em torno de 5 a 10% dos pacientes que vão fazer uma consulta de cirurgia plástica tem algum grau desse tipo de transtorno dismórfico corporal. Não é todo mundo que precisa fazer cirurgia plástica, muito pelo contrário, é uma pequena porção da população que tem indicação de fazer cirurgia plástica, principalmente a cirurgia plástica estética, que é o caso aqui do tema do programa. Então, isso tem que deixar bem claro, porque daqui a pouco as pessoas vão pensar que é obrigatório fazer cirurgia plástica, é obrigatório passar no psicólogo e é obrigatório se vestir bem para você ser bem-sucedido. Não, tem pessoas que nunca fizeram plástica, pessoas que não são modelos, mas são pessoas bonitas, que não vivem se vestindo com roupa de grife, mas são pessoas simpáticas, inteligentes e bem-sucedidas. Isso a gente tem que mostrar para a pessoa que vai ao consultório ou vai buscar ajuda de algum profissional. O profissional ele não tem que olhar para a pessoa só como se fosse um cifrão. Tem muita gente que faz isso. A gente, no meu caso, antes de cirurgia plástica, eu sou médico, então eu tenho obrigação na minha formação, eu sei que eu tenho obrigação de diagnosticar outros transtornos dentro da medicina num paciente que vai lá procurar uma cirurgia plástica. Se eu falar para ele, se eu souber que não tem indicação, eu tenho que falar, eu sou obrigado a falar para ele, olha, você me desculpe, eu posso te ajudar, eu vou te encaminhar para um psicólogo ou vou te encaminhar para um psiquiatra, mas não faça cirurgia, você não vai se acertar. Ou pelo menos agora, espere um pouco mais. Tá certo. Sapatos e bolsas. Dizem que não há mulher que resista ao charme dos calçados. Nós fomos conhecer uma jovem pra lá de vaidosa. Quem conta essa história é Marina Pilar. A coleção de sapatos toma conta do quarto de Gabriela. A estudante de 18 anos coleciona produtos de beleza desde os 15. A partir dos 15 anos, que teve as festas, né? Que é mais festas, assim, que quando a gente começa a comprar, começa a virar mulher, entre aspas, né? Então, daí eu fui colecionando, começando a querer comprar, achar lindo, quero esse pai, quero esse. A partir daí, a paixão pela estética só aumentou. A prateleira de maquiagem e perfumes é abarrotada e no guarda-roupa, quase 40 pares de sapatos. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de gastos com produtos de beleza. A Gabriela, por exemplo, gasta de R$300 a R$400 por mês com cosméticos, roupas e sapatos. Gabriela, o que te leva a gastar com esse tipo de produto? A vaidade mesmo, que leva, assim, o consumismo, só a vaidade, que eu digo. Apesar de se considerar uma consumidora controlada, ela já recebeu reclamações em casa por causa dos gastos. Tudo em nome da vaidade. Mas minha mãe que gosta de controlar um pouco, mas meu pai não reclama muito.
A gente já falou um pouco sobre essa compulsão em descontar a procura pela vaidade nas compras, mas ali nessa reportagem a gente viu que era uma jovem. Se a gente for perceber os desenhos que acompanham, né, nossas crianças até os adolescentes, são desenhos que já têm, né, esse molde de corpo e acessórios. Então, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu acho que até infelizmente, na verdade, acaba afetando muito. Eu lembrei de um caso muito interessante que eu vi na Discovery há pouco tempo, de uma criança de 5 anos que ia entrar na pré-escola. E essa mãe contratou, então, 4 homens muito musculosos para entrar com essa criança naquela... tipo uma... Não sei o nome, que no Egito usava bastante. Uma espécie de maca. Isso, espécie de uma maca. Então, entrou esses 4 homens musculosos com uma criança de 5 anos em cima, sendo reverenciada com uma roupa de Cleópatra, onde teve uma pessoa entregando os presentes, que eram joias, para essa menina. Então, você veja assim, uma criança que vai entrar na pré-escola ganha uma festa a este nível, né? Então, e a menina falava, como eu sou feliz, eu posso comprar tudo que eu quero, eu adoro roupa, eu adoro joias, né? Então, existe assim, toda uma questão de mídia e existe também uma questão de bom senso, né? Eu acho assim, dos pais, de que acabam querendo dar tudo aos seus filhos, né? Favorecendo uma felicidade e uma sensação de bem-estar que ela é negativa. Então, eu acho que é um contexto bem geral aí que precisa ser reavaliado. Aí também entra um aspecto socioeconômico, né? Porque nem todo mundo tem poder aquisitivo para gastar tanto com roupas e sapatos. E aí pode gerar um endividamento. A gente vai falar sobre isso agora. Dizem que ser bonito sai caro, mas para os economistas é possível estar em dia com a aparência, sem exageros e sem dívidas. Uma parte significativa das famílias de classe média do país, que hoje gira em torno de 110 milhões de pessoas, elas foram às compras nos últimos anos, porque o salário aumentou, e eles foram ao consumo de casas, carros, linha branca, que é geladeira, móveis, utensílios, e também entrou no orçamento também a parte de fitness, esportes, e também a parte de salão de beleza. As pessoas estão querendo se cuidar mais realmente. Então, nesse sentido, certamente tem um impacto, sim, dentro do orçamento familiar, a vaidade excessiva. Dentro disso, falando de vaidade, existem alguns gastos que são, digamos, necessários. O corte de cabelo, sim, o próprio vestuário. O que é excesso? O consumo, a gente tem que primeiramente avaliar o preço versus qualidade e versus o benefício que isso traz. Então, muitas vezes as mulheres, por vezes, têm 200 pares de sapatos dentro das suas casas. Tem gente que tem isso, e por causa da vaidade, e se a mulher, às vezes, repetir o sapato, se ela tiver 200 pares de sapatos, repetir isso, um par de sapato, ela só vai repetindo do 100º dia. Então, às vezes, há um excesso de produtos dentro de casa que acabam se tornando um problema num prazo não muito distante. O que você acredita que leva as pessoas a esse tipo de gasto, esse consumismo? Isso. Existem vários aspectos psicológicos que levam as famílias ou as pessoas que têm excessiva vaidade a um consumo exacerbado. O primeiro deles é a euforia, por causa que o salário aumentou relativamente mais do que em períodos anteriores. O segundo ponto é que às vezes falta realmente alguma coisa dentro do próprio sentimento da pessoa, do próprio valor que... Autoestima. A autoestima, o próprio valor que a vida nos reserva. Então, a vida ela é muito curta, muitas vezes, e as pessoas, às vezes, ficam ansiosas, as pessoas ficam angustiadas, às vezes as pessoas não conseguiram dar esse sentimento, esse valor da vida e acaba transferindo para o produto. Ou seja, muitas pessoas, em vez de comer, por exemplo, tem pessoas que comem excessivamente, para tentar tirar essa ansiedade, acabam indo ao shopping centers ou indo ao salão de beleza e tentando se tratar da melhor maneira possível para aumentar e para melhorar a autoestima. E nem sempre isso aí vai acabar suprindo todas as necessidades. Isso no imediatismo acaba suprindo, mas não muitos dias depois acaba voltando no mesmo desequilíbrio. Bom, ele falou ali que para ter um equilíbrio financeiro e mesmo assim continuar sendo vaidoso, o ideal seria monitorar os preços e não comprar o que é supérfluo, né? Apenas o necessário. E tem um dado interessante aqui, que 63% das mulheres preferem a qualidade quando se fala de beleza. Por
que será isso? Nós estamos num momento onde nós deixamos de ser alguém com as nossas próprias características ou gostos pessoais e começamos a ir em busca daquilo que nos é vendido como bonito, como bacana. Então, a marca do sapato, a marca do jeans, enfim. Então, assim, eu acredito que tem a questão da qualidade. Tem roupas que realmente têm uma durabilidade maior, mas é importante poder avaliar esse custo e benefício. E até que ponto vale a pena, mas o que essa marca representa para a pessoa? Eu acho que entra muito nessa distorção que nós estamos tendo de valores mesmo, né? Além da própria questão da vaidade, então é uma ostentação, né? Está embutido um outro valor também. Sim. Saúde e beleza caminham juntas? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Plural está de volta e o nosso assunto hoje são os perigos da vaidade. A busca pelo corpo perfeito às vezes se confunde com a saúde. Será que as pessoas fogem da obesidade em busca de vida saudável ou por mera estética? Luciano, você pode responder isso pra gente. Quem procura seu consultório está mais preocupado com a saúde ou com a estética? Eu acredito que eles já chegam no meu consultório como um último recurso, né? Após tentarem várias dietas e não terem sucesso. Porém, ainda existe uma pequena parcela que quer um resultado rápido, né? Então, a gente percebe que ainda acreditam num sonho de que algo ou algum profissional pode emagrecê-las com rapidez. E isso não é o caminho mais assertivo neste caso, né? Então, nós vamos trabalhar, nós vamos desfocar desse emagrecimento e trabalhar a qualidade de vida mesmo, né? A elevação da autoestima, o cuidado pessoal, mas dentro de uma forma e dentro de um padrão que seja apropriado para o corpo dela sem afetar a saúde. E é muito interessante, porque às vezes a gente recebe uma mulher muito bonita, por exemplo, e que ela é, por exemplo, um mulherão, tipo Luciana Gimenez, mas ela gostaria de ser uma Sandy, né? Bem pequenininha, bem minhonzinha. Então, você vê assim que são vários os fatores. Às vezes elas querem buscar algo que estão muito além daquilo que é possível. E como você não tem como oferecer isso, né? No caso, assim, mudar essa estrutura de corpo, elas recorrem muitas vezes às medicações, jejuns prolongados, à própria bulimia, enfim. Então, a autoaceitação é importante nesse caso, né? E o outro extremo que a gente tem são os casos de bulimia e anorexia. Também são comuns? Você atende muita gente que chega a essa situação? Atendo mais os casos de bulimia, porque são os pacientes que acabam sofrendo mais com a situação e elas têm uma percepção melhor de que estão doentes. Então, elas vão em busca de ajuda. Os anorexos, dificilmente eles procuram ajuda. Eles chegam já levados para os seus pais ou já com indicação de um médico que o acompanha, né? Na bulimia, ela sente essa dor e sente que precisa resolver. A anoréxica não, ela está feliz com isso, porque na verdade ela está perdendo peso, ela se enxerga obesa, então para ela está tudo sob controle. É bem mais delicado. É bem mais delicada, é uma situação muito mais séria de ser trabalhada, muito mais difícil e que envolve toda uma equipe para se trabalhar com esse tipo de paciente. Doutor Marcos, na cirurgia plástica, quais são as cirurgias mais procuradas hoje? Segundo um estudo da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a cirurgia atualmente, cirurgia estética mais procurada hoje é a colocação de implante de silicone nas mamas, né? Seguida pela lipoaspiração e depois plástica de abdômen, plástica de mama para reduzir ou levantar. As pessoas também têm medo de envelhecer, será? Muita gente procura para tentar disfarçar o peso da idade. Eu acho que não é o medo de envelhecer, mas as pessoas elas estão procurando os tratamentos estéticos, faciais e mesmo a cirurgia plástica facial numa idade, uma faixa etária inferior à que ocorria alguns anos atrás. E como esse bloco é sobre saúde e estética, eu sempre falo para os pacientes, né, que o importante é manter a saúde. Se você mantiver a saúde, você vai ter um ganho fantástico na estética. Se você fizer atividade física, você não vai engordar, né, a não ser que você coma demais. Você vai melhorar a circulação da sua pele, então você vai ter uma pele mais bonita. Você vai melhorar a circulação do couro cabeludo, você vai ter um cabelo mais bonito. Tudo vai ser melhor.
as suas formas, no caso das mulheres e mesmo dos homens, vão ser mais adequadas. E o mais importante de tudo isso, você vai estar cuidando da saúde, você ou o paciente, né? Vai estar cuidando da saúde. Então, pacientes que chegam nos consultórios de cirurgia plástica, principalmente no meu consultório, né? Acima do peso, eles não têm que ir para a cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica não vai fazer o paciente emagrecer. A cirurgia plástica não vai, eu sempre conto isso para os pacientes, eu não vou pegar um bisturi ou uma cânula de lipoaspiração e vou abrir a sua cabeça, vou lá no seu cérebro e vou lá mexer no centro da fome e da saciedade. Eu não vou estar todo dia do teu lado falando para você que você precisa melhorar a tua alimentação, tornar a tua alimentação mais saudável e fazer atividade física 3 vezes na semana, 1 hora, 1 hora e meia. Até em casos da cirurgia bariátrica, né, que é muito mais da medicina, se a pessoa não se cuidar, ela volta a ter o peso. Exatamente, mas a cirurgia bariátrica é um outro capítulo que a doutora Luciana conhece muito bem. Existem outros problemas envolvidos na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem excelente indicação de ser feito naqueles pacientes que são obesos mórbidos. São os pacientes que têm diabetes por causa da obesidade, são os pacientes que têm pressão alta, são os pacientes que são excluídos socialmente devido à obesidade. Ela é muito ruim naqueles pacientes que se acham gordos, vão procurar um cirurgião que vai operar, porque ele vai ganhar por isso, né? E o paciente ele não vai ter não vai ter esses benefícios. E o paciente que faz cirurgia bariátrica, eu sempre falo, são pacientes difíceis de você operar, porque são pacientes que eles têm vários transtornos psicológicos. O paciente ele vai se olhar um dia antes de fazer a cirurgia bariátrica, ele vai se olhar e ele já vai se enxergar depois de 2, 3 anos com as cirurgias plásticas operadas. O paciente a mulher linda, maravilhosa, só que ela não mensura a extensão, são metros de cicatrizes que ela vai ter. A pele é uma pele ruim, é uma pele que já foi, que é inelástica. Então, o principal são as pessoas pensar na saúde. Se tiver uma saúde boa, ele vai ser uma pessoa bonita. Tá certo. Curitiba possui 2.700 salões de beleza, isso sem levar em consideração os estabelecimentos que funcionam sem registro. Pessoas que vão ao salão com frequência podem ficar expostas a uma série de doenças. Vaidade em excesso pode trazer riscos à saúde. O uso contínuo de produtos como tinturas de cabelo, esmaltes e acetona pode causar alergias e enfraquecimento de unhas e cabelo. Ficar mais belo, investir em beleza hoje é praticamente uma obrigação social. Então todos nós somos assíduos frequentadores dos salões de beleza. E nesses locais, muitas vezes, não são tomados os devidos cuidados de biossegurança e de outros cuidados em geral para a prevenção de doenças. E o uso inadequado de materiais não esterilizados ou inadequadamente esterilizados pode levar e acarretar a transmissão de doenças graves. Algumas doenças, como as hepatites B, C, mesmo o HIV, não tem cura, né? São doenças crônicas e que podem gerar uma série de repercussões em termos de saúde a longo prazo. É sempre importante dar um tempo no salão para ficar, além de bonita, saudável. E na hora de escolher o lugar, não se pode levar em conta apenas os preços. É preciso observar as condições de higiene. Micoses, infecções e até a hepatite C podem ser transmitidas nos salões de beleza. Por isso, é importante que as clientes prestem atenção nos procedimentos de higiene dos salões que frequentam. O Programa de Vigilância em Saúde Corporal, o VisaCorp, é responsável pela vistoria dos estabelecimentos em Curitiba. Salões de beleza, serviços de tatuagem e piercing, academias e clínicas de estética não cirúrgicas são inspecionados. Se necessário, os estabelecimentos passam por alterações em procedimentos e, em alguns casos, podem ser interditados. A primeira coisa que eu procuro é limpeza, é qualidade. Eu não vou em salão que não tenha, no mínimo, esses quesitos básicos de saúde.
A gente falou bastante aqui dos excessos da vaidade, mas com uma boa dosagem, provavelmente ela traz benefícios para a saúde, para a qualidade de vida, né? O que há de importante na vaidade para melhorar a qualidade de vida, do ponto de vista psicológico, principalmente? Bom, se a gente for pensar na questão da vaidade, eu acho que ela é benéfica a partir do momento que a pessoa se sente bem com ela mesma. Né? A partir que ela possa consumir com uma moderação, ela vai ter um equilíbrio financeiro, né? Ela vai manter o equilíbrio emocional, então ela vai ser benéfica, né? Ela vai poder comprar uma roupa que ela se vista bem, uma maquiagem, um corte de cabelo, mas tudo dentro de um padrão real e normal, né? Para que a gente tenha uma saúde no dia a dia. O emocional em equilíbrio, ela acaba gerando uma qualidade de vida muito grande, porque as pessoas conseguem refletir, diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é abusivo. Doutor, que tipo de recomendação a gente pode deixar para quem tem dificuldade de aceitar o próprio corpo? Eu acho que primeiro, a pessoa que tem dificuldade de aceitar o próprio corpo, ela tem que parar e pensar no equilíbrio, né? Como a doutora Luciana estava falando, é fundamental ter equilíbrio em tudo na vida, né? Não pode nem ser exagerado, nem fazer as coisas com menos intensidade. Então, quem quiser fazer algum tratamento estético, quem quiser fazer alguma cirurgia plástica, primeiro de tudo, equilíbrio. Se informe, né? Se o profissional que você escutou, ou que você leu, ou que você foi indicado, se ele realmente é um profissional da cirurgia plástica. Existem os sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que podem ser, lá você consegue saber se o profissional ele realmente ele tem gabarito para tal e qual a titulação dele, né? Então eu acho que a pessoa precisa ter assim, esse tipo de cuidado para ser bem sucedido ou para ter menos problemas se acaso ocorra alguma complicação, alguma coisa assim. Doutora, para encerrar, os pais têm uma preocupação adicional com os filhos, né? Existe um apelo muito grande para a vaidade e as meninas muitas vezes começam a mexer com maquiagem de uma forma precoce. Isso pode ser prejudicial? Quando é excessivo, sim. Eu acredito que a gente possa levar a filha para fazer, né, pintar a unha ou em algum evento especial, mudar o cabelo, mas quando isso se torna excessivo, toda semana essa filha acompanha a mãe e ela já vai fazer na unha, eu acho que já vai incentivando algo que está além da idade dela ainda, né? Por exemplo, igual uma grande empresa lançou um sutiã uns 2 anos atrás para crianças já com enchimento, né? Então, são pequenas coisas que às vezes o pai olha e fala, olha que bacana. E nesse momento tem que ter uma percepção de ver que não é adequado. Então, tudo que envolve a vaidade, desde que seja na medida certa, vai tranquilo, ajuda até que a criança tenha uma autoestima e se veja de uma forma mais agradável, se veja bonita. Vale muito mais o bom senso em todos os casos, em todas as idades. Sempre. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela presença e pela participação de vocês hoje aqui. Obrigada. O Plural de hoje termina aqui, mas você pode rever nossos programas na nossa página na internet. Participe com sugestões e críticas. E até a próxima.